Mas enfim, vamos lá então, pessoal. Bom, primeiro, obrigado aí pela paciência de estar esperando a gente conseguir se conectar e na nossa decisão agora de última hora no Instagram. Vocês sabem de outras pessoas que estão participando aí pelo YouTube, passa aí o nosso Instagram e a gente facilita a comunicação e centraliza por aqui. Bom, já queria dar boas-vindas para o Rafa e agradecer aí a presença dele. Acho que, para quem não conhece, acho que vale você fazer uma breve apresentação aí para nossa comunidade, falar um pouco dos seus projetos, e, enfim, dar o start aí para a gente ir para os assuntos que interessam. Claro, galera, então, meu nome é Rafaelo, o nick que eu uso nas mídias sociais é Rafa Cabo Frio. Só que antes da gente começar aqui, o que acontece? Tem uma galera no WhatsApp que está guardando o link atualizado. Como é que eu faço para compartilhar o link daqui? É só passar o nosso perfil? É só passar o nosso perfil, é isso aí. Então, me dá só um minutinho, só para eu digitar ali, porque Fechado. são alguns grupos lá e a galera tava louca lá. Cadê, Rafa? Cadê o Thiago Lima? Cadê essa live? Passa Um lá. minutinho só. Fechou. Ou o meu perfil. Vai enchendo linguiça enquanto isso. Faz um malabares aí enquanto isso. Não, deixa eu fazer a intro, então, do assunto que vai ter hoje, que acho que é importante, enquanto você vai compartilhando aí. Então, pessoal, hoje vai ser uma live um pouco diferente. A gente vai levar um pouco de conteúdo e de alguns projetos sociais, principalmente o Rafa, ele está fazendo algumas coisas, ações bem legais, e explicar o porquê que ele está fazendo isso, qual o impacto que ele está gerando a partir disso, falando um pouco da importância também do que as pessoas estão dando de feedback. Acho que o projeto que ele vai compartilhar, que é o Sharebook, acho que é bem interessante. Ele está conseguindo usar um projeto social como um meio dele também aprender e acabar crescendo nessa comunidade e ecossistema de developers. Então, acho que vai ser trazer um pouco dessa experiência, né? A gente fala muito de open source e acho que a comunidade open source está crescendo bastante. E agora a gente está falando basicamente de um subcampo aí do open source, que é um projeto social a partir de open source, a partir de tecnologia. Então, acho que vai ser bem interessante ele passar um pouco do que ele está vivendo aí com o Sharebook, que é o projeto que ele tem feito. Então, agora é só aguardar e a gente já começa. Galera, eu tô postando aqui em alguns grupos de WhatsApp, porque eu avisei para eles e eu tinha passado um link, mas agora é um link novo e eu tô redivulgando lá para a galera poder ter a chance de começar do começo aqui com a gente, tá? Conforme eu falei, meu nome é Rafaelo, conhecido como Rafa Cabo Frio nas mídias sociais. Esse meu Instagram aqui, eu não falo muito de TI, né? Eu falo mais de musculação, mas, pô, tá valendo, pô. A galera vai vir do mesmo jeito. E para você que nunca trabalhou com TI, quem sabe essa é a oportunidade aí de você dar os primeiros passos no mundo da programação, cara. Quem sabe, porque acontece? Um grande paradoxo da nossa área é o paradoxo da experiência do estagiário. Não é não, Thiago? Pois é, e aí o Rafa, ele falou do Instagram, mas na verdade ele usa muito o LinkedIn. Então, eu também uso bastante o LinkedIn. Então, para quem não conhece o perfil dele, ele posta algumas tirinhas, enfim, ele posta algumas coisas que ele acaba vivenciando no mundo de TI. E lá, normalmente, é o canal principal que ele utiliza para esse tipo de coisa. Ó, acabei, tô pronto Vamos para começar. Tô pronto. Então, vamos lá. Começa aí com uma breve apresentação, tanto de ti, tanto do seu projeto. Acho que é importante para todo mundo saber o que você tem feito aí. Então, vamos lá. Meu nome é Rafaelo, eu uso o nick Rafa Cabo Frio, tenho uma presença bacana no LinkedIn com diversos programadores. E o que acontece? Eu sempre tive o sonho de participar de um projeto social open source do zero, uma coisa nova, começando do zero. E, em paralelo, o meu amigo Wagner, que é um profissional na área de segurança, ele já tinha um processo aí de doação manual de livros. Inclusive, teve um caso muito singular aí de um jovem estudante africano que não tinha condições de comprar livro. A gente nem imagina, né, cara, o poder que um livro tem na vida de uma pessoa, cara. O moleque não tinha dinheiro para comprar livro. E o Wagner foi lá e mandou, inclusive com frete, para a África. Lá o moleque recebeu, ficou feliz pra caralho, era o que ele queria. Conseguiu seguir na área de TI. E aí teve um dia o Wagner, lançou essa ideia para mim, né? A gente se conhecia pelo LinkedIn. Rafa, vamos desenvolver um software aí para doação de livros e tal. E eu já tinha esse sonho, juntou as duas coisas, beleza. O Wagner deu a ideia, eu gerei o incentivo com a galera no LinkedIn. E aí o negócio está fluindo até hoje, cara. Graças a Deus aí. Sharebook aí com diversos apoios, inclusive do Google e tudo mais. A gente vai detalhando aqui na nossa conversa.
Pô, que legal, cara. Eu fico muito feliz, né, de ver brasileiro fazendo esse tipo de iniciativa. Eu estava na África semana passada, por coincidência, né? Eu voltei no domingo. Cara, na minha visão, educação é tudo, né? A própria África, quando a gente compara com a educação brasileira, só que aí nas grandes capitais, a gente fala de Cape Town e Joanesburgo, a educação é muito melhor do que a daqui. Só que em paralelo tem outras cidades, outras coisas assim, que não existe esse tipo de conteúdo. Então, vocês levarem um livro, não sei exatamente para onde você mandou esse livro, mas e saber o impacto que isso gera na vida das pessoas é fantástico. Então, já te parabenizo pela iniciativa e pela atitude desde o início. Agora, acho que vale ressaltar um pouco do que mudou, né? Quando a gente fala de criar comunidade, de criar um tipo de iniciativa desse tipo, o que te impactou de fato? Assim? O que você acha que você aprendeu com isso, no geral? Mano, é sensacional, porque você lida com pessoas do mundo inteiro, né? Então, você tem desenvolvedores que estão na gringa, nos Estados Unidos, estão na Europa, e cada um tem uma experiência diferente, e a gente sempre faz uma troca muito grande, porque o Sharebook, o site, ele é só um resultado. Só que antes de ter esse resultado, existe um caldeirão de ideias, um fervilhão ali de comunidade, o pessoal trocando ideia, aprendendo. E o que eu acho mais interessante, sabe é a boa vontade da galera de querer ensinar, de tirar as dúvidas, ou eventualmente escrever um artigo. Então, mano, eu tô aprendendo muito. Inclusive, para mim, eu sou um cara que eu sou fã do .NET. Não me xinga não, hein? Eu sou fã do .NET. Você também, Já né? fui. Eu Já já foi. fui. Eu Não, mas eu curto ainda muito, cara. gosto. Eu curto muito. E o que acontece? Para mim está sendo uma oportunidade de botar a mão na massa, porque o meu trampo atual, eu mexo com outras coisas, com Node, com uma linguagem que ninguém conhece, chamada R. E aí, pô, eu tenho essa chance aí de trampar com .NET, é maneiro também, de refrescar a mente. O meu trampo principal lá é como Product Owner, tá? Nem sempre eu estou escrevendo código, mas eu passo a visão do que é o produto hoje, como que ele deve ser e o futuro também, né? Para a Mas no gente manter o... seu. Só para eu entender um pouco mais, no seu projeto Sharebook, teve alguma nova tecnologia que você acabou aprendendo por causa do projeto? Olha, por exemplo, eu não tinha colocado ainda a mão na massa na parte de push notification, que inclusive é comum eu ver empresas grandes não terem ou demorarem muito, e aí rolou uma contribuição recente aí do Abraão, e a gente tem push notification, e tá lá, você lá no Android você recebe lá a sua notificação, o seu livro foi solicitado, esse tipo de coisa. Tá rendendo bem, pô. Tá maneiro. Eu tenho uma história também curiosa e quase ninguém sabe, Rafa, que é a história do Link API. Acho que tem algumas pessoas Certo. aqui que participaram dessa história, mas o Link API, ele nasceu, na verdade, com o princípio de eu querer aprender Node na época. Porque o Node E estava que forte no legal. mundo e tal. Foi basicamente isso. E aí eu tinha um time grande de tecnologia, conhecia também muito dev que não necessariamente trabalhava diretamente comigo, e eu criei meio que um projeto open source para todo mundo ir lá e aprender Node também. E o projeto era Link API. E foi o start de tudo, cara. Então, tipo, eu aprendi muito Node, a gente acabou evoluindo muito, estressando muita tecnologia, entendendo limitações, entendendo frameworks e tal. E depois se tornou uma empresa séria sobre isso, que não virou uma empresa social, mas que teve um papel importante para minha Sim, evolução sim. como um desenvolvedor. E garanto que para outras pessoas que participaram, eu vi uns dois, três que estão aqui na live que participaram disso, foi a mesma coisa. Tava todo mundo querendo aprender a nova tecnologia e às vezes num Aham. projeto no dia a dia a gente não tem essa possibilidade de colocar a tecnologia que a gente quiser, né? Principalmente no mundo enterprise das grandes empresas, cara, você precisa seguir algumas regras. Então, Sim. acho que esses projetos é onde você arrisca e aprende muito, muito rápido, né? Você concorda com isso? Exato. E a gente não tem apego à tecnologia, né? Hoje a gente usa um stack, mas nada impede da gente mudar mais para frente. A gente, por exemplo, o, o nosso front hoje é Angular, mas nada impede da gente mais para frente fazer uma prova de conceito com o Vue. E, mano, eu olhei o Vue pela primeira vez, eu fiquei apaixonado, cara, porque ele é muito simples. E assim, um dos princípios do Sharebook é a simplicidade, cara. Então, ser simples é mais difícil do que parece. Ser simples não é ignorância. Ser simples é você conhecer o todo e conseguir escolher aquilo que é mais prioritário, aquilo que é mais importante, o que é mais core, e lançar o seu produto com a parte mais essencial. E Então, entendi.
E falando um Então, pouco da parte mais social, Rafa, tipo, eu também participo de alguns projetos sociais, acho que quem me acompanha sabe. Qual que é o tipo de sentimento que você consegue comparar o Sharebook, por exemplo, com o seu trabalho do dia a dia mesmo na empresa que você trabalha? Enfim, me explica um pouco a diferença dos sentimentos, que eu acho que isso é um negócio relevante para quem tem interesse de fazer alguma coisa desse tipo, né? sim, sim. Eu acho que o que mais mexe com a gente é a experiência, cara. Sabe? Isso acaba tocando de verdade o coração da gente, porque você, na verdade, apesar de ser um processo todo no anonimato, você tá conectando vidas, conectando histórias. E mesmo aquele livro que de repente tá lá no seu armário, lá pegando poeira, ele tem um significado enorme para o cara que vai receber, né? Às vezes não tem condição de comprar, ou tem casos aí de pessoas que estavam pensando, mano, é louco o bagulho, na moral, o bagulho é muito forte, cara. Teve um cara que doou um livro que era motivacional, é um livro para você superar a depressão. E uma Caramba. das histórias que o cara contou é que ele estava pensando no suicídio, cara. Ele estava pensando no Nossa. suicídio, e aí ele viu esse livro no Sharebook, contou a história dele, pô, se abriu, e se abrir é bom, porque caralho, tô arrepiado, mano, na moral, olha aqui. Dá pra ver? Caralho, tô arrepiado, mano, porque essa história é foda. Acho que foi a história mais foda do Sherbrooke, cara, de experiência, assim, mano. E o cara tava pensando em tirar a própria vida e e o cara que doou o livro, ele foi muito cuidadoso, sabe? Ele foi muito gentil na hora de dar notícia para o ganhador, né? Ele falou, ó, dentro de vários pedidos, você foi o escolhido, você é importante. E mandou o livro pro cara. Olha que interessante, cara, que como que o que pode parecer ser um simples livro muda a vida de uma pessoa. Então, sabe, essa experiência, às vezes a gente está no nosso trampo, cara, a gente está lá, a gente não vê o que está acontecendo lá fora, cara. A gente fica no escritório o dia inteiro, a gente não está na rua, a gente não sabe o que as pessoas sentem. E, mano, tem histórias muito fortes lá fora que a gente não faz ideia. A gente está dentro do escritório lá apertando o parafuso, mas lá fora está acontecendo coisas foda, mano. E o Sherbrooke é isso, ele está impactando vidas. E quando você doa um livro, na verdade você passa a fazer parte daquela vida, porra, para sempre, cara. Então, em termos de experiência, em termos de você ver isso todo dia, é muito real, é muito pessoal, é muito emocionante, cara. Isso é o mais É, foda, cara. assim, falando um pouco da minha experiência mais recente, eu já participo de projetos sociais, acho que já faz uns 4 anos. Mas tem um especial que eu entrei esse ano, que eu entrei como investidor, entrei como mentor, que é a New School, que é uma escola para crianças de comunidade, de favela, no qual eu também sou professor de filosofia. Envolvi pessoas para darem aula de programação, tecnologia. E assim, eu vi crianças de favela total que não acreditavam em nada. E aí, por ver tanto trajetórias como a minha, outras pessoas que eu acabei levando para lá e vendo realmente que é possível, é gigante, cara. As mudanças são muito grandes. É um tempo que a gente gasta, mas ao mesmo tempo a gente ganha muito mais do que gasta, né, nesse tipo de projeto. E te dá uma motivação, uma inspiração, um pensamento, que é o que você falou. A gente está muito acostumado a viver numa bolha, mas existe um mundo estatístico aí que é muito maior do que a nossa bolha, né? Então existe muita mais gente que pode ser impactada por uma iniciativa que parece boba pra gente, que está na bolha, mas que de fato a gente muda a vida inteira das pessoas. Hoje eu tive uma experiência interessante até, tive uma pessoa também de comunidade e tal, que trabalhou comigo, e eu fui fazer um meetup, por coincidência ele estava trabalhando nessa empresa. E aí ele lembrou de mim e falou, cara, eu vou empreender ano que vem por causa de você. Porque você me fez acreditar que, cara, eu consigo. Você pode ser meu mentor? E, cara, você não Caralho, vai que foda, falar. mano. Você não vai falar, Sim, não. Foda-se se vai dar certo, se não vai dar certo. Mas o fato de você ter inspirado é muito maior do que qualquer outra realização financeira que você pode ter na sua vida, né? Assim, é óbvio que a gente está apaixonado pelos projetos que a gente participa, mas eu acho que essa sensação muita gente poderia estar vivendo. Tem coisas a doar, como conhecimento, por exemplo, e as pessoas não exploram isso, né? sim, você tinha até perguntado sobre os aprendizados em relação a isso. Então, mesmo sendo um projeto social, é tudo feito com muito carinho, com muito cuidado, sabe? E é uma galera que está disposta a aprender, está disposta a ensinar.
E como assim, como não é trampo, você faz porque você realmente acredita naquilo, então você coloca seu coração nesse trabalho, cara. Então, se você olhar o código-fonte, cara, você vai ver que a alma do programador está ali, cara. Ele se entregou, fez o melhor possível dentro do que ele tinha ali. E, e vou te falar, essa qualidade que a gente vê, esses processos e ferramentas e tudo mais, tudo isso você pode aproveitar num projeto comercial também. Por exemplo, a gente usa o Slack. Também poderia ser usado num projeto comercial fácil. Fácil, fácil, você usaria Sim. Slack. A parte lá de integração contínua e deploy contínuo. Mano, isso fácil, você... E é comum você ver empresa grande que não tem isso, não tem esse mínimo. A gente tem um processo lá que faz o deploy, que roda os testes automatizados e antes de enviar. É uma coisa que qualquer empresa precisa disso, concorda? Sim, exatamente. Então, é o que a gente está falando. O aprendizado ele é muito grande quando a gente faz esse tipo de iniciativa, né? Agora, por outro lado, Rafa, falando de comunidade no geral, não só de projetos sociais, mas comunidade developer. A gente sabe que tem várias diferentes aí, com seus focos diferentes, enfim, com pessoas diferentes. Qual que você acha que é a grande vantagem para o desenvolvedor que participa dessas comunidades? Qual que é o grande ganho em si? Olha, o que eu entendo, o maior paradoxo na nossa área, o que acontece? Você já está há muitos anos no mercado, e eu também. Eu já estou com 41 anos, já estou coroa. Então, a gente não visualiza isso, mas para quem está começando, mano, tem uma parada que é muito louca, que é o seguinte: o cara quer o primeiro estágio, ou às vezes o cara pô, já está com uma certa idade e quer mudar de área. É o paradoxo da experiência, cara. O cara te pede experiência para fazer o estágio, sendo que para fazer o estágio você tem que ter experiência, mas, mano, aí buga a mente de qualquer um, cara. O cara fica travado lá, passa meses lá sem conseguir uma oportunidade. Eu acho que um projeto social pode sim ser aquela experiência e você pode colocar no currículo o que você contribuiu num projeto, tá lá. Inclusive, essa semana, cara, teve uma situação foda com o William Antero. O William Antero, ele é front-end leader no Sharebook. Uma parada foda, um cara da Alemanha, um recrutador da Alemanha, mandou um e-mail para ele em inglês, né? Que se fosse em alemão ele não ia responder. Mandou um e-mail em inglês. Dizendo que admira o trabalho dele no Sharebook, que ele olhou o nosso repositório e convidando ele para uma vaga top de liderança lá na Alemanha. E eu buguei quando eu vi ele, mandou o print lá pelo WhatsApp. Eu, caralho, que interessante, cara. E uma história parecida com o do Antero, tem várias no Sharebook. A gente tem um ano de operação só, mas várias histórias parecidas com essa aí, em que participar de um projeto social agrega para a sua carreira profissional em termos de experiência. E até porque, às vezes, você está louco para trampar com uma tecnologia, e é o que o Thiago falou, a gente não tem apego à tecnologia. Se tiver que mudar, a gente muda. Então, se você tiver uma boa argumentação, a gente pode mudar parte do nosso stack tecnológico, usar o componente que você gosta, isso vai virar experiência para você. Conforme foi o caso aí do Abraão fazendo o push notification. Que, mano, eu fiquei muito orgulhoso. E uma coisa que eu costumo fazer no LinkedIn é comemorar cada pequena vitória. A gente tem o Continuous Integration, eu faço um post lá para comemorar, pô, geral comemora junto. Então, eu percebo que as pessoas têm um carinho por esse projeto aí. Olhando agora em termos de mercado, uma coisa que me chama muita atenção e olhando a gente que trabalha já há bastante tempo no assunto, é a vitória do open source, né, no geral, porque antigamente, eu lembro até hoje do Steve Ballmer, que foi um CEO da Microsoft, que falou que o open source era um câncer. E falou, cara, que o mundo colaborativo era desorganizado, nunca ia vencer, e eu era do mundo de Linux, né? Fiquei puto Nossa, com isso. mano. Falei, cara, esse cara é um puto idiota. E eu fiquei com ódio mortal da Microsoft, eu fiquei com ódio mortal de quem pensava em software proprietário. O que aconteceu? Com a transformação digital, ficou muito claro que o projeto Open Source ele tem muito mais força, porque se as pessoas colaboram, jamais uma empresa, por mais que ela tenha trocentos mil funcionários, igual no caso da Microsoft, tem 140 mil, se eu não me engano, no mundo, um projeto Open Source alcança muito mais developers do que 140 mil. Então, tipo, se você Sim. consegue criar uma causa muito boa, que aí um projeto social ele consegue fazer isso muito bem, você consegue envolver muito mais força de trabalho, muito mais inteligência, muito mais tecnologia, que umas empresas privadas não conseguem fazer. Então, eu comemoro muito essa vitória do Open Source, porque, de certa forma, eu acho que ela viabiliza
muito mais esses projetos sociais, né? Você concorda com isso? Eu acho que tem um link muito forte, né, entre open source e projeto social. No fundo, os dois precisam de colaboradores, né? A diferença está talvez no propósito de cada um deles. Você concorda com isso? Mano, e eu fico impressionado como que o mundo dá volta, cara. Você comentou aí que o Steve Ballmer, ele falou que open source é o câncer. Ele falou isso, cara. E aí, mano, é inacreditável. E agora, tanto tempo depois, 70% do código-fonte do .NET Core vem da onde? Vem da Exatamente. comunidade, mano, por request. É nóis, E a, velho. e a Microsoft, cara, é um dos maiores contribuidores hoje de open source, é o que você falou, o mundo dá volta. Então, é uma vitória do mundo colaborativo. Acho que uma coisa que eu acho legal é que agora muita gente consegue criar uma iniciativa como essa, sem grandes entraves, sem grandes barreiras de tecnologias. Hoje você pega um crédito, por exemplo, de uma AWS, de um Azure, você inicia um projeto social sem gastar. Então, não Sim. existem mais barreiras, né? Se você tem boa vontade, se você tem algo para doar, se você tem algum conhecimento e quer evoluir isso, eu acho que o projeto social, além de te tocar como ser humano, te evolui como profissional com certeza, né? É verdade. E você que quer montar o seu próprio projeto open source, cara, não precisa esperar não, cara. Valida a sua ideia, joga na mídia social, joga no LinkedIn, vê se a galera curte. Se curtirem, mano, se você achar, se no seu coração você sente que a parada vai dar certo, mano, vai em frente, cara. É o seu sonho, cara. Vai para cima que dá certo. Porque as portas se abrem, cara. Eu reparei que com o Sharebook, cara, a quantidade de pessoas aí dispostas aí a doar um livro, ou ajudar como facilitador, ou fazer um pull request. Essa é minha parte favorita, né? É o pull request. É quando entra código novo. E E eu me, e aprendo me, pra caralho, cara. e me conta um pouco da estrutura em si. Como é que você pensou o funcionamento do Sharebook, assim, de ponta a ponta? Você explicou um pouco que tem o doador e tem... Como é que é o critério de escolha? Me explica detalhadamente o fluxo dentro do Sharebook aí para o pessoal entender. Inclusive, ó, daqui a pouco a gente vai escolher um ganhador ao vivo aqui, não é não, Thiago? Pois é, a galera não Qual que é o sabe, nome mas do vai livro? ter. API Architecture. API Economy, Esse livro é top, hein, cara? Esse E, livro é um dos melhores livros que eu já li sobre API e, assim, vai ser um prazer a gente fazer esse sorteio aqui. maneiro. Na verdade, você vai reparar o seguinte, quando você entrar no sistema, que não é algo aleatório. Você vai receber uma lista com histórias e você vai conhecer cada uma. Acho que você deve estar até vendo, estou vendo seu olhinho mexendo aí, ó. E aí você vai ter várias histórias e você vai escolher aquela que mais parece tá interessado e parece precisar mais. Então, vocês vão ver daqui a pouco aí, eu não sei se a gente vai conseguir compartilhar a tela, mas o resultado vai ser aqui ao vivo, cara. E é incrível, cara, a quantidade de pessoas que ajudaram, inclusive até o próprio Google forneceu pra gente aí, ó, US$ 13 mil em serviços de cloud, cara. Olha, Pô, que olha que legal. loucura. Na verdade, eu tinha apresentado primeiro para a Microsoft. Aí ela disse não. Aí eu apresentei para o Google, disse sim, pô, então aí. Show de bola. Acontece. Me explica um pouco agora do fluxo novamente. Como é que funciona? Se eu quero doar um livro, como é que eu faço isso na plataforma hoje? Me explica mais ou menos como Isso. funciona. Sim, perdão, vamos lá. Eu acabei desviando da pergunta. Às vezes eu fico meio aéreo. Vamos lá, Tá então, emocionado. o que você faz? Você entra no site, aí você clica lá, quero doar um livro. Aí você preenche lá todos os dados. Nisso, o livro ele vai entrar no nosso sistema como não aprovado. Então, ele vai passar por uma revisão, que é para ver se a foto de capa está legal, se tem a sinopse e tudo mais. A gente vai aprovar e definir um facilitador. Beleza. Nisso que a gente aprova, o livro vai ficar 5 dias na vitrine. Por que 5 dias? Uma coisa que eu posso dizer do Sharebook é que ele cresce muito organicamente. Apesar da gente não ter todas as definições no início, a gente tinha no nosso coração o que a gente queria, é doar o livro, que o final só é feliz quando o livro chega na mão do usuário. Quais são os Então, tipos de livros aí principais, Rafa? a gente percebeu que deixar o livro muito tempo na vitrine era ruim, porque acabava que o doador acabava esquecendo que tinha doado se passasse um mês, por exemplo. Então, a gente entrou com esse conceito, com essa boa prática de doação rápida, que são só 5 dias. É rapidinho. 5 dias, com o volume de usuários que a gente tem, é suficiente para entrar um bom pedido.
Então, ele fica 5 dias na vitrine, beleza? Passou esses 5 dias, o sistema vai enviar um aviso para você, você deve ter recebido um hoje, né? Com o título É Hoje, em letra grande, garrafal. E aí você vai entrar na tela do Sharebook, você vai ter várias histórias ali, não é aleatório, não é sorteio, você vai escolher quem precisa mais, aquela história que mais te tocar, quem precisa mais e demonstrou mais interesse. Esse é o meu critério pessoal, né? Pode ter outros critérios também, cara. Vamos supor, você é de São Paulo e você prefere entregar pessoalmente para tomar um café, para conversar, com certeza vai ser um papo muito bom. Sabe por quê? Que vocês têm um assunto em comum, né? Ambos gostam do mesmo assunto e vai rolar um papo maneiro. E é isso. E aí você faz a entrega. Como eu falei que o sistema ele cresceu de forma orgânica, a gente prestando atenção nas coisas que acontecem. E sabe uma coisa muito chata que acontecia, Thiago? Era o livro, eventualmente, o correio devolver para o doador, cara. Putz, por quê? Putz, mano, porque eventualmente o ganhador mora numa área de risco. E eu não sabia disso antes de interagir com o Sharebook. O correio não entrega em certas áreas que ele considera de risco. Olha como que eu estava numa bolha sem saber a realidade do Brasil, cara. Olha que loucura. Caramba. Não entrega, simplesmente não entrega. E aí o que a gente fez? Pô, essa era a maior dor do Sharebook, cara. Livro não sei, aí desanima todo mundo. Desanima o ganhador, desanima o doador, desanima a galera que está mandando por request, que não vai mais fazer por request. Mas faz sim, gente. Faz por request porque é bem-vindo. E como que resolve esse tipo de coisa? Já tem alguma solução para esse tipo de coisa? É igual o Uber, né? O Uber também, por exemplo, não funciona em determinados pontos, né? Aí, qual foi a solução? Um amigo meu do trabalho, ele me indicou um site chamado Moambator. E como todo bom site, ele vai ter o que exposta na internet? Ele vai ter uma API. Sim, lógico. Você sabe como que a API é importante, né? Sua empresa tem API no nome. E o que a gente fez? A gente linkou com a API dele. Ó, gostou, né? A gente linkou com a API dele, então a gente já tinha um processo de você informar o código de rastreio. O que a gente fez foi aproveitar esse processo. Ó, legal, você vai informar o código de rastreio e a gente automaticamente vai integrar com o Moambator e vai cadastrar os e-mails do doador, do facilitador e do ganhador. Então, o que o Moambator... Cara, o Moambator é maravilhoso, cara, porque ele notifica a gente sempre que o pacote muda de status no correio. Que era uma coisa que o correio tinha que fazer, né, mano? Fala, porra... O correio tinha que ter essa API, que privatiza essa porra. Aí o que acontece? A partir do momento que o ganhador do livro recebe uma notificação, o carteiro não entregou, está disponível para retirada na agência tal. O ganhador do livro vai ter a chance de resolver a treta antes do livro ser devolvido. E de fato aconteceu, eu reparei que algumas doações iriam falhar depois que a gente integrou com o Moambator, algumas doações iriam falhar, seriam devolvidas, mas o cara foi lá e buscou. Ou seja, essa questão que eu falei, né, da gente estar sempre prestando atenção no nosso público e se ajustando e crescendo organicamente. Então, a priorização ela muda, a gente tem um backlog lá, mas o que a gente vai atacar agora, em primeiro lugar, vai ser sempre coisas que tenham o maior valor possível, que ataque a maior dor que a gente tiver. Isso é agilidade, isso é Product Owner. É um nome pomposo, mas é muito útil aí para o processo, né? E quais são os tipos de livros que são doados? Tem uma outra pergunta aqui que mandaram também interessante, mas quais são os tipos de livros que são doados? Ótimo. Eu estou vendo algumas perguntas aqui no meu, e nossa, tem um monte de gente falando aqui, a gente não respondeu ninguém. Mas tudo bem, a gente responde depois. Já responde. Galera, vai fazendo pergunta aí que a gente gosta, hein? Pergunta é bom. Às vezes dá um branco aqui, vou falar o quê? A sua pergunta salva a gente. Você perguntou os tipos de livro? Bom, devido ao meu networking pessoal, a grande maioria, cara, 90% é livro de programação de TI. Entretanto, o Sharebook não foi feito só para isso, né? Então, qualquer tipo de livro é bem-vindo, de biologia, de religião, qualquer livro de romance, qualquer livro é bem-vindo, cara. E não tem essa de livro velho, não, cara. Às vezes você tem um livro lá de COBOL,
Mas tem um mano aí que, não É é? verdade, vai ter um cara que precisa. Vai ter o cara que vai pegar uma vaga de COBOL. Ah, eu tenho um livro de jQuery, ninguém usa. Porra, mano, pior que usa, cara. Eu mesmo usei jQuery semana passada, contra a minha vontade, mas usei. Era um trampo, tinha que fazer, mano. Não, Bom, bem jQuery, a legal. jQuery é legal. E qual que é a intenção futura assim, do Sharebook? É abrir para outros assuntos? É continuar focado mais na parte de desenvolvimento? Me explica um pouco. Então, a gente planeja continuar evoluindo nossa plataforma. Eu vou ser sincero, um dos meus objetivos de fazer essa live aqui é conseguir recrutar mais gente, cara. Então, pô, vem ajudar no projeto. Sabe, às vezes um pouquinho que você faz, um pequeno pull request já dá uma grande diferença aí, que outra pessoa vai poder continuar e tal. Então, a gente, quem sabe, mais para frente, lançar o Sharebook em outro país também, em outros idiomas. A gente já tem uma presença legal aqui no Brasil. Legal entre aspas, né? Dá para crescer mais, mas eu acho que para um ano de trabalho, mano, a gente conseguiu entregar o Sharebook sem ter um centavo, cara, de investimento. Não teve um centavo. Simplesmente trabalho duro, com coração de pessoas que realmente acreditam, estão junto aí. E a tendência é só crescer, cara. Quantos livros vocês já conseguiram doar, assim? Até agora, cerca de 500. 500 É, livros bastante e coisa. 2.000 usuários. Tá. Teve uma pergunta interessante aqui, perguntaram como é que funciona a parte de frete aí, logística. Como é que fica isso dentro da plataforma de vocês? Ah, que bom que você está vendo as perguntas, hein? Pode deixar aqui comigo, eu tô acostumado. Show! Já faz live toda semana, né, cara? Pois é. Mas geralmente você faz pelo Instagram ou usa outra ferramenta? A gente testa cada semana uma, a gente estava fazendo pelo YouTube, a gente fazia muito pelo Instagram, depende. O Instagram é muito bom porque as pessoas interagem e você vê na hora, enfim. Aí depende. Legal. Você tinha perguntado o que mesmo? Sobre a frete, perguntaram aqui como é que funciona exatamente isso, fica a responsabilidade de quem, a plataforma trabalha de que forma. Então, quando você vai doar um livro, você escolhe qual vai ser o frete. Se você vai pagar ou não pelo frete. E vou te falar, cara, frete é barato, cara, porque existe uma parada chamada registro módico. Você conhece registro módico, Thiago? Não, Não me explica. conhece? É raro alguém Quase não falar isso. manda nada. Registro módico é o seguinte, é uma forma de envio do correio para incentivar a leitura e educação. Então, é uma forma de envio muito mais barato. Um livro fininho, você paga R$ 5. Um livro comum, R$ 9, R$ 10, é muito barato. Então, a gente tenta incentivar o doador a pagar o frete, mas a decisão é dele. A gente respeita isso. Se ele não quiser pagar o frete, não tem problema. Todo o processo segue normal. E aí, depois que ele escolhe o ganhador do livro, a gente passa os dados de contato e ele negocia diretamente com o cara uma forma de enviar. O importante é o seguinte, não tem surpresa, tá? O cara quando você pede um livro pelo Sharebook, você fica bem claro lá se o frete é grátis ou não. Então, quando chegar na hora, você já sabe que não era grátis, vai chegar junto, né? Então, foi assim Entendi, que a gente solucionou, dando essa flexibilidade, né? entendi, E faz sentido. Bom, acho que a gente conseguiu percorrer bastante tema aqui de forma talvez não eu tão tenho, estruturada, porque a gente se empolgou. Você quer falar alguma coisa? eu tenho duas perguntas para você, que eu acho que você responde rápido, mas eu tenho certeza que a galera que está assistindo a gente está louca para saber. Boa, vamos lá. Como é que você começou o Link API e que dica você dá para quem quer montar o seu negócio? Ó, invertemos os papéis, vamos lá. Cara, a história do Link Up é muito curiosa. São pequenos milestones que aconteceram na minha vida. O primeiro deles foi o seguinte: eu estava fazendo um TCC de filosofia, isso em 2015, mais ou menos, e eu estava estudando um assunto, só que meu TCC tinha que ser a montagem de um novo negócio, porque eu estava me formando em filosofia orientado para o mundo de negócio. Então, eu Uau, comecei a pegar todas as ideias que eu tive anteriormente, tudo que estava acontecendo no mercado, tudo que eu já tinha sofrido como desenvolvedor em si, e comecei a colocar no papel. E aí, eu fiz o PPT do Link API na época, isso em 2015, apresentei no meu TCC, foi horrível, a experiência foi péssima de verdade.
Assim, ninguém entendeu a minha ideia. Eu não sei se eu fui muito complexo, se eu fui muito técnico, se eu fui muito confuso, eu não sei exatamente o que foi. Se eu errei o time, eu não sei muito bem. Mas eu tinha um tempo para apresentar a minha ideia e os professores não entenderam e tal, e beleza, passou, mas meio mal passado. Aí, olha que como as coisas são malucas, porque quanto mais você deseja uma coisa, vai aparecendo coisa na sua frente relacionada àquilo, né? Aí eu fui para os Estados Unidos e passei um tempo lá no Vale, em 2015, e aí eu vi um banner da MuleSoft, que hoje é a minha maior concorrente. E aí eu vi o banner deles falando, não, resolva esses problemas com integrações APIs. Falei, cara, que legal, os caras fizeram o que eu estava querendo fazer e deu Isso foi que ano certo, mesmo, né? então? 2015, isso. 2015. Aham. É, E eu anotei o nome desses caras para depois pesquisar sobre eles, né? E aí, logo quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a estudar um pouco mais sobre eles e tentei ser cliente deles. E eu achei muito ruim a experiência como desenvolvedor. Você usa a Mulesoft, Eu, né? eu também. Você usa o Mulesoft, você é obrigado. Eu não era obrigado na época, que eu era sócio da empresa, então eu era diretor de TI, eu podia escolher o que a gente usar. E eu tentei usar como developer, tentando ter experiência. Eu achei muito complexo, muito burocrático. Óbvio, é uma plataforma robusta, resolve vários problemas, mas a curva de aprendizado dela é ruim. Tem uma série de coisas relacionadas à experiência do developer que eu não me senti bem quando eu comecei a utilizar. E aí eu fiquei com isso na cabeça também. Falei, cara, eles fizeram, eles estão crescendo. Eu não achei uma plataforma legal, mas ok. Aí depois disso, o tempo passou e tal, isso em 2016 mais ou menos. Eu estava com a ideia de aprender Node, porque teve um arquiteto do meu time que falou, cara, o futuro é JavaScript no back-end. Eu falei, não, não é possível, cara. Não faz sentido. E eu era do mundo .NET também, Aham. total. Eu falei, cara, que loucura essa ideia de JavaScript no back-end. Não faz sentido. Mas eu fiquei curioso e comecei a estudar muito a linguagem de que era single thread. Comecei a ficar, cara, esse negócio parece ter futuro, né? Porque o dev vai poder aprender JavaScript e fazer o full stack mesmo e tal. Aí Sim. comecei a querer aprender e não tinha nenhum projeto para aplicar. Aí eu tentei vender projetos para clientes em Node e na época os clientes, não, tá louco, cara, não vou fazer nada com Node não, é muito novo. Acho que era comecinho, bem comecinho de 2016, assim. Os caras, não vou arriscar meu negócio com esse negócio. Falei, pô, eu vou ter que inventar alguma coisa para conseguir fazer o que eu quero validar dessa linguagem. Aí eu criei um projeto mesmo, na época, no GitHub da empresa, e falei, ó, devs, comecei. Eu tinha um grupo, né? Na época eu liderava, acho que aproximadamente uns 90 devs. A empresa tinha 500 e pouco, e eu trocava um time de operações críticas, né? A empresa que eu era sócio, que era a F-Câmara. E aí eu mandei lá no grupo, falei, galera, comecei um projeto que eu quero aprender Node. Aí eles falaram, pô, eu também quero aprender Node, deixa eu contribuir. E aí cada um foi começando a criar um pacotinho de integração lá dentro, né? E o negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí, dado isso, eu falei, pô, olha que legal, cara, o Node funciona bem, a gente validou as ideias e tal. E aí eu comecei a conversar com algumas empresas, teve uma empresa que decidiu, falou, cara, eu aceito ser seu tester aqui desse negócio. E aí a integração funcionou, e aí outros clientes pequenos, acho que fechamos dois clientes assim pequenos, eles pagavam quase nada, mas era só para a gente validar mesmo. E aí chegou o Buscapé depois de um tempo. Buscapé, empresa gigante, eles estavam virando marketplace, falaram, cara, eu preciso fazer essas integrações no tempo recorde, não tenho nenhuma plataforma para fazer. Aí eu falei com o CTO, eu falei, eu resolvo. Se precisar, eu fico virando madrugada aqui, resolvo para vocês, a gente tem esse código Eita. aqui e vou criar a plataforma aqui dentro mesmo. Cara, os caras aceitaram, o projeto foi um sucesso, e aí nasceu o Link API como uma empresa mesmo formal. Assim, foi um cara com a marca Link API. A gente não sabia o que ia dar, né, na época. E aí, cara, chegou um momento, tipo, passou 6 meses que eu já estava meio que olhando o crescimento do Link API. Eu falei, cara, esse é o projeto da minha vida. Por quê? Uau. Eu tava resolvendo um problema de um developer, eu era um developer, e eu recebia feedback dos developers que a tese e o produto era muito bom. Eu falei, cara, é isso que eu quero jogar. Aí acabei decidindo vender minha participação na outra empresa, acabei focando, tinha 5 empresas no total, contando com o Link API. Eu decidi vender a participação de outras, fiquei só com duas e virei o CEO dedicado do Link API. Tá, então, de forma muito resumida, foram essas coisas que aconteceram. No fundo, foi um desejo que eu te falei em 2015, as situações foram acontecendo na minha cara, eu comecei a arrumar desculpa, então a minha desculpa foi que eu queria aprender Node, e aí chegou em determinado momento e falei, cara, é isso, tipo, não tem outra opção, e hoje
cada vez mais, parece que quando você resolve um problema de alguém que você entende, né, que é o que você falou, tipo, pô, a gente tem um network já de developer. Eu sei o impacto de um cara hoje da África que quer aprender, quer ter uma carreira de developer. Você consegue entender a empatia e tudo que está acontecendo desse fluxo de ponta a ponta? Parece que você se potencializa e o seu business cresce também. Natural que o sim, negócio cresce, porque você está colocando o sim. que você falou, você coloca o coração naquilo e flui. Então, respondendo a sua pergunta da história do INCAPI é isso. Sobre a sua segunda pergunta, né? Sobre qual a dica que eu daria para quem quer começar um negócio. Cara, crie suas próprias desculpas. Acho que esse é o principal. Quem quer realmente arruma um jeito, seja eu pensando, você não precisa de dinheiro para abrir um negócio. Eu montei a primeira versão do Link API, eu não gastei um centavo. Eu tive mais de 30 colaboradores, assim, desses 80, 30 colaboradores criaram coisas lá dentro. Óbvio, depois precisou reescrever e tal, porque todo mundo fez brincando e testando. Mas formou a empresa, cara. Formou a empresa a partir daquilo. Então, Que maneiro, cara. utilize os recursos, os meios que você tem da melhor forma possível, utilize o network da melhor forma possível, mas o princípio formal de uma empresa é, cara, crie suas próprias desculpas. Você vai ver que você vai fomentar os meios possíveis, nem se for olhar um banner de alguma ideia que você está tendo, você vai olhar, você vai encontrar. É igual aquela história que a gente fala quando você quer comprar um carro, né? Você só vê Sim, esse sim. carro na rua. É a mesma coisa, cara. Se você está muito intenso naquele desejo, você vai encontrar os meios se você tipo, for inteligente. Então, a minha dica é crie suas próprias desculpas. Você vai conseguir, a partir dessas desculpas, fomentar o desejo que você tem e criar uma coisa formal a partir disso, seja social ou não, sabe? É, Que eu maneiro, cara. sempre, E eu eu sempre admiro gosto de muito o seu brincar. trabalho, cara. Estou sempre acompanhando Obrigado. lá no LinkedIn, agora acompanhando no Instagram também. Da hora. Mas ó, Boa. essa não era a minha segunda pergunta, não. Era só um apoio para a primeira. Eu ainda tenho uma segunda pergunta. Boa. Posso Mas, ó, fazer? pode, mas só fomentando o que eu falei agora, até curioso, né? Eu sempre dei aula de filosofia, pra você ver como as coisas acabam se conectando quando você é muito sério num propósito. Eu sempre gostei de dar aula de filosofia para pessoas com que vieram da onde que eu vim, assim, de comunidade, coisa desse tipo, porque me fazia bem. E aí surgiu, que nem esse projeto da New School que eu comentei com você, que é um projeto social que eu participo, que faz exatamente isso, só que de forma digital para várias crianças de uma vez. Então, tipo, é incrível. Quando você tem um negócio muito centrado, tipo, de visão, né, de ideia, as coisas vão se conectando de uma maneira que é impressionante. E é aquela história que Sim. fala de sorte, mas não é. Você preparou todo aquele terreno para acontecer daquele jeito, entendeu? Da hora. Mano, é sensacional, cara. E se deixasse, eu acho que eu passaria a noite inteira falando contigo aqui. Show de bola. Qual que é a sua segunda pergunta antes da gente fazer o sorteio aqui? Ó, é o seguinte, amigão. O meu canal do Instagram, ele não é de TI. Então, tem uma galera aqui que está curiosa para saber o seu lado no esporte, cara. Que você já foi um atleta de luta. É verdade isso? Exatamente. Então, Cara, deixa eu só desenvolver um vai lá. pouquinho. Me fala um pouquinho como que é a sua disciplina no esporte, o seu sacrifício no esporte, o que você aprendeu com isso para trazer na sua carreira profissional. Ótima pergunta, cara. Muita gente tem essa curiosidade porque tecnologia não tem muito a ver com esporte. As pessoas acham, né? Mas e você, por exemplo, a gente é meio outlier nesse sentido. A gente acaba sendo fora da curva de conseguir unir os dois a benefício de uma coisa única, né? Que é nós como seres humanos. Bom, para mim o esporte ele sempre teve um significado muito forte para mim porque ele me traz um ar de seriedade no que eu preciso atingir, ele me traz um ar de disciplina, ele me traz um ar de técnica, sabe? Tem muita coisa que eu aprendi no esporte, principalmente na luta no geral, né? A luta ela tem uma complexidade, principalmente MMA, que você não adianta você ser bom no jiu-jitsu, não adianta você ser bom no Muay Thai, você tem que conseguir orquestrar muito bem todas as técnicas que você tem. Então, se fosse para elencar algumas lições que eu aprendi assim no esporte que eu levo muito no empreendedorismo, a primeira delas é técnica, né? Aprender que a técnica ela é mais valiosa do que o esforço. Eu sempre fui um cara muito intenso, tá? E é diferente você ser intenso e você fazer esforço burro. Mas eu fiz muito esforço burro na minha vida, que depois eu comecei a perceber que, Sim. cara, a técnica ela vale muito, o conhecimento da técnica. Então, quando eu comecei no MMA, por exemplo, eu era muito bom de luta em pé. Quando eu ia pro chão, cara, me ferrava. Porque eu achava que tudo era força bruta. Eu achava que tudo era porrada. E não era. Eu vinha os caras do jiu-jitsu, pegavam minhas costas e me finalizavam. Então eu comecei a
Da hora. Eu comecei a aprender que eu precisava de fato ser muito mais inteligente e conseguir ser mais eficiente a partir da técnica. Um outro ponto é consistência, cara. Tipo, a técnica e o sucesso, no geral, ele vem com consistência e disciplina. E o esporte, ele é cruel em relação a isso, né? Principalmente os Sim, dois esportes que a gente pratica, que você pratica e que eu pratico. Cara, bodybuilding é um esporte 24/7. é, É um a esporte gente muito vive, foda. a gente vive o esporte o dia inteiro, né? Mas pelo menos se eu perder, eu não saio com o olho roxo. Não, a luta, ela também eu acho que a gente está falando dos dois esportes talvez mais cruéis, assim, porque dependem Sim, muito do biotipo, dependem muito da dedicação, dependem muito da disciplina, que você não pode descuidar. Assim, os esportes eles chegam num determinado nível de competição, cara, que o detalhe conta muito. Então, eu tendo esse mindset como empreendedor é muito legal, porque me deixa muito atento em relação ao mercado, em relação aos meus concorrentes, do que eles estão fazendo, quais são os ataques e defesas que eu posso fazer relacionado ao contexto. Para mim é uma coisa única, assim, os aprendizados do esporte, para mim o esporte está dentro do meu empreendedorismo, sabe? Eu continuo praticando, por mais que eu não esteja competindo mais como atleta profissional, até por uma questão de prioridade na minha vida. sim, sim. É, de certa forma, é um motor, é uma máquina que eu consigo criar aqui, que me faz muito bem, assim, na saúde psíquica, na saúde física e por aí vai, tá? Então, acho que essa é a resposta aí principal. É a filosofia de vida para mim, assim, a competição, o esporte, a disciplina, a técnica, é uma filosofia de vida que eu levo para tudo, não só também no empreendedorismo. Bacana. E esse é outro ponto que a gente tem em comum, né? Nós somos de TI e a gente também curte muito o esporte. Eu passei alguns anos longe, agora eu tô de volta. Emagreci 30 quilos, mano. Foi muito louco. Em 6 meses aí. Venci a obesidade pela segunda vez. Pô, botei na cabeça, cara, eu vou voltar a ser um atleta fitness, vou competir. Ah, inclusive, peraí, pô, deixa eu fazer o seguinte. Já que eu tô no Instagram, eu posso andar aqui à vontade na minha casa. Deixa Vantagem. eu, deixa eu Eu mostrar perdia aqui, 20 ó. quilos a cada luta, cara. A minha coleção 2019, ó. Boa. Tá vendo? E dia 23 de novembro eu tô lá na Copa Carioca. Será que eu vou trazer mais umazinha dessa pra gente? E Tem que eu já tô trazer, com um né? sonho. Eu já tô com um sonho novo agora que é competir no Mundial ano que vem, cara. Será que eu consigo, mano? Porque perguntaram pra mim, Rafa, qual é o seu maior sonho? Aí eu fiquei louco quando perguntaram isso. Meu, meu maior sonho é competir no Mundial da Não, FBB. Seria muito louco, seria muito maneiro. Imagina, eu ir lá pra gringa representar o Brasil e voltar com a medalhinha. Aí eu tenho que passar não, pelo estadual, tenho que passar pelo brasileiro. E eu acho que eu consigo, porque esse ano eu fiquei em sexto lugar no brasileiro. Tá perto, né? Até terceiro. sim. Agora é questão de consistência, assim. Eu perdia 20 quilos para lutar profissional. Eu tinha 90 e poucos quilos e eu lutava nos 77. Então, tipo, Caralho. cara, era uma questão de consistência. Eu perdia isso em um mês. E quando você vai indo para o nível profissional, você tem que se dedicar muito, né? A gente sabe da questão relacionada a isso. Mas, enfim, pratiquem esporte. Você esqueceu o recado principal do que a gente está falando, porque faz muito bem. Eu, por Faz exemplo, bem, cara. Faz bem. eu faço 2 vezes por dia, eu corro de manhã, todo dia. E quando eu corro de manhã, é onde eu faço todas as reflexões de que eu tenho que fazer no dia, por exemplo. Então, tem como você juntar e aproveitar o seu tempo da melhor forma possível. Fizeram uma pergunta aqui para mim, Rafa, só respondendo em relação à tecnologia dentro do Link API, tá? Se é 100% Node.js ou tem outro stack. Tem outras stacks sim, tá? Vou contar para vocês aqui agora. Para coisas mais relacionadas a processamentos pesados, a gente usa Python. Para coisas relacionadas a gateway, a gente usa um pouco de Lua com Node. A gente usa para a parte de Identity, a parte de .NET. A gente está pensando em mudar, tá? Em termos de linguagens, é isso, assim, o principal que a gente usa. E agora a gente está fazendo umas POCs com Go. A gente está gostando bastante do Uau. Go e está fazendo uma estratégia para migrar algumas coisas, talvez da parte de integração para Go, parte de engine de integração. Mas no Muita geral, gente. assim. Oi? Desculpa, continua. Depois eu vou fazer uma pergunta do Gol. Não, essa a gente finalizou, assim, a gente está chegando às conclusões do Go agora, a gente começou uma POC já faz um mês mais ou menos, começando a fazer alguns benchmarks, e a gente está vendo que para algumas partes faz muito sentido mesmo, assim, o Node, o que a gente percebe, né?
ele é muito bom para o que é inerente a coisas curtas, né? De requisição, de transferência de mensagens curtas, porque ele é single thread. Então, tudo que você precisa carregar a thread, fazer algum processamento pesado, o Node ainda não é feito para isso. Até porque ele não é, Uhum. não é de múltiplos processos em si, né? Para você fazer múltiplo processamento com ele, é um negócio não tão simples. Então, acho que ele é muito bom para você ter uma interface ali simples de comunicação. Mas para algumas coisas como Engine e tal, ele tem algumas limitações e por isso que a gente está mudando algumas coisas relacionadas a isso. Vai lá, Rafa, última pergunta e a gente vai para o sorteio aqui do livro. Beleza, ó. Da minha parte, eu fechei aqui, amigão. Então vamos lá, eu estou aqui no Sharebook, eu não consigo compartilhar, porque eu acho que eu consigo ver se eu vou virar aqui a tela, dá para mostrar um Beleza. pouco aqui de quem vai ganhar. E eu já escolhi aqui o meu vencedor. Achei Fala um interessante pouquinho porque dele. aqui, ó, Fala um vou ler pouquinho. o motivo dele Vai, ter pedido esse meu livro. lê Só falando um aí. pouco do livro que eu acabei Você doando, tá? você É um tem livro algum de dado arquitetura de pessoal dele aí? APIs. Nome, e-mail? É isso que eu ia te falar. Eu achei interessante que na plataforma não fala. Então, ele só fala interessado um, interessado dois, interessado três e por aí vai. Então, o critério tem que ser realmente um motivo de ele merecer o livro ou não. Eu vou ler aqui mais ou menos e o cara que eu escolhi eu achei bem interessante. Né? 2 anos atrás eu trabalhava como analista financeiro e fazia engenharia de produção. Depois de completar o ciclo básico do curso, me interessei muito pelas matérias de programação e resolvi trocar de curso para a engenharia da computação. Pouco tempo depois, vi que não fazia mais sentido para mim continuar trabalhando em financeiro. Aos 31 anos, pedi demissão para estagiar em uma pequena empresa em desenvolvimento front-end. Desde então, estagiei em 3 empresas e fui contratado há pouco tempo como desenvolvedor back-end. Mas essa é a primeira vez que trabalho exclusivamente com APIs back-end e venho sentindo muita dificuldade. A empresa vem passando por uma reestruturação nos sistemas e constantemente fico perdido em discussões a respeito das arquiteturas das novas aplicações. E por isso, acho que esse livro seria importantíssimo para mim. É claro que planejo doar novamente. Acho a ideia dessa plataforma sensacional. Então, eu gostei muito, assim, tanto da descrição, do impacto, né? A gente está falando de uma pessoa que, de 31 anos, que decidiu mudar totalmente a função dele no mundo e profissional. Começou como estagiário, se arriscou. Então, é uma atitude que eu gosto bastante. A pessoa que gosta de risco de certa forma, não importa a idade, faz. Tem um outro ponto aqui que eu achei interessante que ele colocou no final, que ele vai doar novamente. Então, ele está muito bem intencionado com esse livro. Então, assim, para mim, ele é o vencedor por esses critérios em si. Só falando um pouco do livro que eu doei, eu acabei comentando de um outro livro, mas o que eu doei foi relacionado à arquitetura, que é o API Architecture, que fala todo um big picture de como é que você faz toda a parte de arquitetura de APIs. É um dos livros assim que mais me impactaram desse mundo de APIs como técnico. E aí, por isso, eu decidi colocar ele aqui para a gente fazer essa doação. E eu vou fazer aqui agora. Vou clicar aqui no vencedor. Tchan, 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 E tchan. agora eu preciso escrever os Quem motivos da será, minha mano? doação. Vai Já vou deixar aparecer meu para e-mail mim? aberto para ver se eu recebo a notificação. Você já escolheu o ganhador, né? Já. Estou escrevendo aqui o motivo da doação. Então, eu coloquei boa intenção de doar novamente e fomentar o ecossistema de novos desenvolvedores. E, Aí, e eu adoro ver isso real, cara. exato. E coragem de arriscar tudo e mudar de profissão aos 31 anos. Algo que admiro muito nas pessoas. Pronto. Fiz a doação aqui do meu livro. Olha, Livro doado com sucesso.